Muito bem, estamos de volta, esse é o bloco número 4, estamos tratando da decadência e, de fato, já entramos na matéria decadência conhecendo o roteiro, não é? A receita de bolo que é indicada pelo STJ no trato dessa matéria. Ou você vai lidar com 173, inciso 1º do CTN, quando tiver que calcular decadência. No lançamento direto, no lançamento misto e também no lançamento por homologação, desde que tenha havido falta de pagamento. Ou você vai trabalhar com 150, parágrafo 4º do CTN, nos casos de tributo lançado por homologação com antecipação de pagamento. Tá? Então é uma receita de bolo infalível, Tá? Ah, professor, eu aprendi de outro jeito. Bom, o modo como nós estamos aqui aprendendo, né, por meio do qual estamos aprendendo, é aquele modo, né, adotado na jurisprudência, ou seja, ele tem a dose de pragmatismo para o nosso dia a dia, para o concurso público, é só assim que se pede, né? E ele tem a força, né, dogmática, a força teórica, então é algo que é plenamente recomendável. É claro que num determinado momento acadêmico, de trabalho científico, de monografia, você pode ter se valido de outras vertentes que são meramente acadêmicas, teóricas, não tem problema nenhum. Mas aqui é a dose para você advogar, é o que eu falo. Aprendeu desse jeito, você já advoga, ganha dinheiro, né, passa em concurso, é assim que você tem que conhecer a matéria. Eu trago, portanto, antes de nós fazermos as contas de um artigo e de outro, uma ilustração, né? Essa ilustração ela mostra aí o prazo de 5 anos, o termo AQO, né, que é essa primeira bolinha, falamos, né, termo AQO, né, termo AQO é o termo de início. Também uma dica de português, não podemos falar termo AQO, né, é termo AQO, tem que ser pronunciado U, tá? E aqui nós temos o termo adquem, né, ao término da seta, ó, termo adquem, também não pode falar termo adquem, é termo adquem, né, que significa o quê? O termo final. Então esse é o termo final, esse é o termo inicial. Notem que nós temos os 5 anos, que já conhecemos, né? Quando o lançamento ele acontece entre o termo AQO e o termo adquem, a conclusão é sem decadência. Agora, quando o lançamento acontece após o termo adquem, a conclusão é com decadência. Com decadência. Então é uma terminologia que vai ser muito útil caso vocês tenham que expor esse tema para o interlocutor, que seja um juiz, que seja um examinador de um concurso, né? Então o lançamento entre o termo AQO e o termo adquem não se fala em decadência. Mas quando o lançamento acontece depois do termo adquem, é claro, a cogitação será de decadência. Avançando, quando se confrontam os comandos 173, inciso 1º, e o 150, parágrafo 4º, há de se analisar o dia de início, que é o dies AQO, aí toda a expressão em latim dies, né? Neles previsto, para a contagem da decadência. O 173, inciso 1º do CTN, prevê como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Já o 150, parágrafo 4º, prevê a data do fato gerador. Eu vou repetir a leitura, quero que você preste atenção à sublinha. Você tem aí o termo AQO, né? Ou seja, como que se calcula a decadência em cada artigo. Tá? E eu mostrei as setas ali embaixo, apontando para a bolinha, porque exatamente a depender do artigo, nós vamos ter um termo AQO, uma bolinha. Se eu trabalhar com 173, inciso 1º, essa bolinha aqui, ó, essa bolinha vai ser o quê? Vai ser o primeiro dia do exercício, né, seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, se eu trabalhar com o 150, parágrafo 4º, 150, parágrafo 4º, essa bolinha vai ser o quê? Vai ser a data do fato gerador. E nem me questione quando que você vai usar um artigo ou outro, porque você já sabe. Quando nós lidarmos com lançamento direto, misto ou por homologação com falta de pagamento, é a regra geral 173, inciso 1º. Quando nós lidarmos com o tributo lançado por homologação com antecipação de pagamento, teremos o 150, parágrafo 4º,
Quer dizer, isso já está superadíssimo aqui na aula. Agora nós vamos partir para a decoreba do termo a qual. Mas que é isso, professor? Aqui é uma aula de pós-graduação? Assim, é indesculpável um advogado tributarista não saber o termo a qual de decadência. Isso aqui é a nossa vida. Nossa vida. Então, um aluno meu sabe de cor. E não tem problema nenhum decorar. Não vai doer, não tem problema nenhum. Tem que decorar. Então, olha lá, qual é o termo a qual para a decadência, calculada a partir do 173, inciso 1º? Vamos lá no topo, ó. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Agora, qual que é o termo a qual a partir do 150, parágrafo 4º? Data do fato gerador. Data do fato gerador. Tá bem? Então, quando nós formos aplicar o 173, inciso 1º, nós trabalharemos com o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quando nós trabalharmos com o 150, parágrafo 4º, nós teremos a data do fato gerador. Professor, o senhor não tem os artigos em confronto para nos auxiliar? Claro, é o próximo slide, é tudo feito com capricho para você evoluir. Vamos a ele, ó. Vou abrir aqui para vocês curtirem, ó, enquanto eu tomo um gole d'água. A decadência no CTN, 2 dispositivos, podem observá-los em silêncio. Eu estou aqui, né? Estou tomando água. Muito bem, o que você está achando aí? Gostou? Gostou ou não? Olha o 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Vamos lá? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu estou aqui, né? Estou aqui, ó, nesse ponto. Agora, quando eu aplico o 150, parágrafo 4º, o que eu vou encontrar? Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar do quê? Da data do fato gerador. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui você tem essa imagem que contrapõe um artigo com relação ao outro e ela nos habilita de uma vez por todas, né? E não só ela, mas tudo que a gente aprendeu até agora é capaz de nos habilitar, né? Tudo é capaz de nos habilitar a fazer as contas. Então agora nós já vamos para cálculo. Ai, professor, eu estou com medo de fazer conta. Nenhum medo, a continha é de número 5. Né? E se nós sabemos a bolinha, que é o termo a qual, bastará somar estes 5 e chegar às conclusões. Então, o primeiro caso prático ele já está aqui. Exemplo, o IPTU relativo ao ano de 2011 pode ser exigido até que data por meio de um lançamento. Então, IPTU relativo ao ano de 2011 pode ser exigido até que data por meio de um lançamento. Isso é muito importante, porque vez ou outra vocês vão ter revisões de IPTU, né? Então você está lá tocando a sua vida, de repente chega uma notificação de IPTU cobrando exercícios anteriores. E quem não estuda como a gente fala, opa, isso não pode, por que está cobrando exercício anterior? Né? Teve a perda do direito, houve decadência, e quem não estuda já vai cometer uma gafe, houve prescrição, nossa. Como prescrição? Prescrição tem a ver com a execução fiscal. O certo é falar, houve ou não houve decadência? Né? E aí você tem que fazer conta. Tá? E você já sabe fazer conta. Então vamos curtir aqui. O que nós temos? Ó, o IPTU relativo ao ano de 2011 pode ser exigido até que data por meio de um lançamento? Como nós estamos falando de IPTU, veja o gabarito logo abaixo. Lançamento de ofício, então a aplicação inevitável é do 173, inciso 1º do CTN. Tá legal? E aí a gente prossegue. O IPTU é imposto lançado de ofício, assim sendo evidencia-se a necessidade de aplicação do prazo constante do artigo 173, inciso 1º do CTN. 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Legal. Como você sabe, ó, não perca de vista aqui as variáveis. Né? Estamos falando de um IPTU de 2011. Até que ponto? Ah, professor, é só pegar 2011 e somar 5. Não, não é assim. Você tem que aplicar um comando. E o comando mostra que a bolinha é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Num primeiro momento, eu vou incentivá-los a fazer o cálculo assim de cabeça, porque como já está
tudo digitado, depois, né, você vai ler comigo e vai ter muita facilidade. Então, raciocínio, ó, relaxe as mãos, olhe para mim. Eu preciso achar o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Primeiro dia, no calendário, é 1º de janeiro. Então, sem esforço mental, você sabe que calcular um 173 é começar em um tal 1º de janeiro. Porque está escrito primeiro dia. Você não sabe qual, mas você sabe que é 1º de janeiro. Se a bolinha começa num tal 1º de janeiro, ela vai terminar num tal 1º de janeiro. Isso é um pressuposto básico da matemática. São 5 anos. Professor, e daí? E daí que você, de cara, já aprende comigo algo importantíssimo. Está escrito no 173, inciso primeiro, não sou eu que estou dizendo, que quando nós chegarmos ao termo adquém aqui, a esse 5º ano, um tal 1º de janeiro, aqui é o termo aquó, 1º de janeiro, aqui é o termo adquém, 1º de janeiro. Quando nós chegarmos aqui, o direito já vai ter perecido. Ele já se extinguiu. Quer conferir isso? Olha lá. O direito da fazenda pública constituiu o crédito tributário extingue-se, quer dizer, morre, após 5 anos contado do primeiro dia. Não sou eu que estou falando. Então você começa a contar aqui do primeiro dia, quando chegar a esse primeiro dia, já extinguiu o direito. Ou seja, quando nós aplicamos um 173, você tem que entender que nesse 1º de janeiro a que chegamos, já há decadência. E nem se diga depois, dia 2 de janeiro, 3, 4, fevereiro, março, abril. Só não vai haver decadência no dia anterior a 1º de janeiro. E todos nós conhecemos 31 de dezembro. Então, no dia a dia, no nosso jargão, né, nós trabalhamos muito com 31 de dezembro. Embora o texto diga primeiro dia do exercício seguinte. É porque nós já fazemos o raciocínio. 31 de dezembro é aquele dia anterior ao termo adquém, o qual já mostra a perda do direito, segundo o CTN, não é vontade nossa. Então os meus alunos dão um show aqui, eles sabem que a cobrança só pode ser feita até 31 de dezembro, no dia 1º já há decadência, nem se diga depois. Professor, tudo bem, mas nós estamos fazendo um exercício. Eu sei que nós estamos fazendo um exercício, mas tudo isso aqui é para você conseguir sobreviver no exercício. Então olha lá, se a gente tem um IPTU de 2011, vamos tentar trabalhar aqui com a continha de cabeça. Ó. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. O lançamento pode ser efetuado em 2011. Até porque há uma ficção jurídica que o fato gerador do IPTU no primeiro dia do ano, quer dizer, primeiro dia ali no mês de janeiro a gente já tem que pagar. Se não pagar, ele pode vir, né, no mesmo exercício financeiro. Então a gente sempre diz que essa parte final do comando, ó, olha aqui para ela. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso aqui tende a coincidir com o ano do fato gerador. Tende a coincidir. Então a gente começa com o ano do fato gerador, que é esse aqui, ó, 2011. Exercício seguinte, né, porque é primeiro dia do exercício seguinte, 2012. E aí você acaba de descobrir a bolinha, que é o termo aqual, primeiro dia do exercício seguinte, quer dizer, 1/1 de 2012. Na hora que você descobriu 1/1 de 2012, você está aqui, termo aqual, 1/1 de 2017. Você já chegou e já sabe concluir. Só pode haver autuação até 31 de dezembro de 2016. 1/1 de 2017 já decaiu, nem se diga depois. Professor, o senhor digitou tudo isso pra gente? Claro, tudo digitado, né? Porque aqui eu salvo vidas. De repente você não conseguiu me entender, porque chega a ser tão fácil, que de tão fácil você pode ter tido um bloqueio, né? É claro que isso acontece com alguns alunos. A maioria entende o que eu falo. E entendeu agora. Agora você não entendeu porque você está cansado hoje, normal, tranquilo. Mas você vai entender agora, porque eu digitei. Então aí eu trago todo mundo. Todos são resgatados com vida. Então olha ali. Assim, 2011, exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2012, exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso é o passo a passo, né? E aí eu faço uma ilustração, ó.
1/1 de 2012 é a bolinha. É o primeiro dia do exercício seguinte, ó. Contagem 0. E aí lá embaixo um desenho, ó. É a bolinha, ó. A bolinha, ó. 1/1 de 2012. E aí você vem brincando. Se você já descobriu a bolinha, são 5 anos a partir daqui. Então 1/1 de 2013 está aqui, ó. 1/1 de 2014 está aqui. 1/1 de 2015 está aqui. 1/1 de 2016 está aqui. 1/1 de 2017 está aqui. Então, o que acontece? 1/1 de 2017 já extingue o direito. Então, só pode ter autuação até o dia anterior. Qual é o dia anterior? 31 de dezembro de 2016. Olha que legal. Professor, e tá tudo prontinho no gabarito? Tá, porque aí eu venho comentando, ó. É possível chegarmos a 3 conclusões. Se a autoridade fiscal vier até dezembro de 2016, isto é, 31 de dezembro, poderá haver lançamento sem vício de decadência. 2. Se a autoridade fiscal vier na data 1/1 de 2017, já terá havido decadência, não se podendo falar em lançamento. E, finalmente, se a autoridade fiscal vier após a data 1/1 de 2017, maior perda de prazo terá havido e surgindo nítida a ocorrência da decadência. O verbo exsurgir não é exsurgir, é exsurgir, né? Com esse fonema C, o S sibilante, né? Exsurgir, quer dizer, despontar, né? Despontando nítida a ocorrência da decadência. Muito bem. Você está dominando. E aqui é o barato da nossa aula, porque isso aqui não tem em livro. Quando eu recomendei para vocês lerem livro, os autores, eles já teriam parado há bastante tempo, porque eles não fazem essa conta. Então aqui você aprende comigo na aula de pós e na aula de concurso. Fazer conta. E vocês viram que é super divertido. Tá? Vamos para mais um exemplo. Outro exemplo. Auto de infração de ICMS. Foi lavrado em agosto de 2015, fato gerador março de 2010 e houve falta de pagamento. Como o ICMS é lançado por homologação, essa informação falta de pagamento é que decide, porque se tivesse havido antecipação, seria um outro artigo. A pergunta é, houve decadência? Vamos ver, e o gabarito é 173, inciso 1º, exatamente pela falta de pagamento. E aí, só para aquecer, olhem para mim, ó. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se eu estou falando de um fato gerador de 2010, ó, aqui, ó, 2010, ó, fato gerador de 2010, né? É só você se divertir, ó. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O lançamento, em 99% dos casos, ocorre no ano do fato gerador, digamos aqui, 2010. Exercício seguinte, 2011. Primeiro dia do exercício seguinte, 1/1 de 2011. Aqui é a bolinha, é 0. Na hora que você descobre a bolinha, acabou o exercício. Se 1/1 de 2011 é 0, 1/1 de 2016 é o termo adquém. E aí você trabalha com o dia anterior. Só pode ter autuação até 31 de dezembro de 2015. Ó, mamão com açúcar, aveia, mel, leite condensado e coco ralado. Tá? Então, assim, aluno meu, eu tenho tranquilidade, conhece decadência, falo isso com muita alegria, né? Porque nos escritórios de advocacia, os advogados têm dificuldade. Né? Eu me recordo do meu aluno do Mackenzie, que é a universidade da qual eu sou professor, aqui na cidade de São Paulo, né? E aí o meu aluno aprende isso comigo já na faculdade, né? Tudo isso aqui, na faculdade, ele já domina. E aí ele é estagiário, né, de um escritório, e ele veio me falar faz uns 15 dias, falou, professor, precisa ver a confusão que deu lá no escritório, né, os meus chefes não foram seus alunos, né, alunos do senhor, e a confusão, porque eles não sabiam calcular a decadência, né, eu acho que eles não atuam muito em tributário, tal, então caiu lá a questão para eles, e aí eu fui explicar, e eles divergiram de mim. Eu falei, olha, é assim. Eu fui firme, isso o aluno me falando. Né? Eu fui firme, falei, ó, é assim e acabou. Tá? E aí eles começaram a ceder, pesquisaram um pouquinho mais, é assim mesmo. Gostaram muito do estagiário ensinando decadência lá no escritório.
Isso é porque as pessoas não conhecem, tá? Então, parabéns a você que já está dominando aí decadência. Veja que do lado direito aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, 2010, né? Exercício seguinte, 2011, como a gente calculou? Primeiro dia, a contagem é 0, né? Que eu estou aqui, ó, vamos fazendo o desenho, ó. Estou aqui. 1/1 de 2012, eu estou aqui. 1/1 de 2013, estou aqui. 1/1 de 2014, estou aqui. 1/1 de 2015, estou aqui. 1/1 de 2016, estou aqui. Quer dizer, qual é a conclusão? Só pode haver, ó, auto de infração, só pode haver até, né, auto de infração, até 31/12 de 2015. E aí, calmamente, você vai olhar para verificar quando que aconteceu o auto de infração. Olha o auto de infração, quando que aconteceu. O auto de infração aconteceu em agosto de 2015, portanto, dentro do prazo. Dentro do prazo. Tá? E assim nós fechamos mais um bloco. Vocês, então, dominaram o 7.3. Depois do intervalo, nós vamos aprender esse recurso mnemônico, ó, que é a forma para você decorar e fazer isso com agilidade, tá? No escritório. E assim caminharemos para os 2 blocos finais, tá? Aprenderemos 150, parágrafo 4º, acho que tem até exercício aí no final da aula para a gente se divertir, tá bom? Vamos fazer uma pausa, voltaremos em instantes para o nosso penúltimo bloco. Até já já.